Oi, gente. Érica, taróloga, minhas experiências paranormais. Se puder, por favor, deem like, compartilhe meu vídeo aí, tá? Pra ajudar o canal a crescer, porque tem... Às vezes oscila o canal, né? Poder ajudar a divulgar o canal e dar like e compartilhar meu vídeo. Obrigada. Eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo na minha vida pessoal, tá? E isso faz 15 anos, mais ou menos, tá? Foi um período que eu tive um relacionamento por um período curto, uma pessoa que eu fiquei durante 5 meses. Eu não lembro exatamente o ano que isso foi, porque faz muito tempo. E como eu disse, assim, não vou expor o nome de ninguém, mas estou expondo um pouco as minhas vivências da minha vida, de certa forma, indiretamente, né? Tô expondo um pouco a minha vida pessoal e tô dando minha cara a tapa, né? Estou dando minha cara a tapa e ainda assim, às vezes tem gente que me agride aí por baboseira, entendeu? Por isso que eu bloqueio. Porque não é todo mundo que abre um YouTube para dar a cara a tapa e falar das vivências que tem com paranormalidade, porque eu não tenho receio nenhum de pessoas falarem mal de mim. Ah, que ela é maluca. Não sou maluca porque eu ganho dinheiro com carta. Ah, ela tá inventando. Não tô inventando, porque eu já fiz 260 vídeos e todos eles têm uma narrativa. E eu tô falando isso com o maior cuidado. Eu tenho alguns amigos que sabem dessas histórias. Para alguns amigos meus, as histórias nem é novidade. Acontece que eu também não vou expor esses meus amigos pessoais, porque não tenho direito de expor a vida de ninguém, a não ser a minha. E eu quero saber quem é que dá a cara a tapa para falar as experiências de vida que tem. Quem é que faz isso? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, tá? Porque para fazer isso, você tem que ter uma estrutura emocional. E que eu sei que eu sou sensitiva paranormal, já sei disso, já participei e participo de diversas ordens, cuido de mim espiritualmente, tenho minhas convicções. Não cheguei no candomblé à toa, nem fui parar na quimbanda 6 anos à toa, nem já participei de grupos de magia. Então, assim, não quero levantar bandeira de religião, mas eu sei o que é problema espiritual, porque eu já vi milhares, já atendi mais de 5.000 pessoas. E quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, abri a porta da minha casa para entrar pessoas na minha casa, segunda a sábado, às vezes domingo. Abri a porta da minha casa, eu tratava todo mundo bem, oferecia café. Só que tinha gente que achava que eu tinha que ser mais simpática. Não, a pessoa que está preocupada em jogar carta, fazer evidência, ela não está preocupada em seduzir e ficar sorrindo e abraçando todo mundo. Não é essa a questão. A questão é você falar o que tem que falar, o que está vendo. E por trás disso tem um trabalho muito maior. Porque o sensitivo paranormal, quando ele se abre para fazer algum trabalho de carta ou espiritual, ele já tem acompanhamento para fazer aquilo durante 10 anos, 5 anos, 20 anos. Ele já tem um propósito, tem uma intenção. Isso tudo é feito dentro do propósito de uma intenção. Então, eu na verdade, já abri muita porta da minha casa, entendeu? E não quero nem pagar consultório. O problema de pagar consultório. Pagar consultório é interessante, mas torna a consulta mais cara. Porque quando você tem que pagar um consultório, você tem despesas, você tem que aumentar o preço da consulta. Porque você começa a ter mais despesas, né? E você aí tem mais obrigações ainda. Então eu prefiro atender online, porque assim diminui as despesas e eu me foco no que eu tenho que fazer. Mesmo assim, tu não paga imposto de renda, né, gente? Porque tudo que entra na tua conta, você paga imposto, né? Seja no Brasil ou no exterior, né? Você vai pagar imposto do mesmo jeito. Então, eu tô abrindo tudo isso porque eu acho que o ser humano tem que abrir a cachola, entendeu? Quem tiver a possibilidade de saber que a gente sofre milhares de influências e que o mundo não é só kardecista, nem só cristão, nem só um bandista, nem só budista, né? Nem só tibetano, né?
O mundo é muito mais amplo, porque as pessoas que eu atendo têm influências completamente diferentes. Eu vou contar um caso que eu atendi faz mais ou menos uns meses e vou contar dessa história que aconteceu comigo. Bom, essa história que aconteceu comigo foi que eu namorava essa pessoa e às vezes vem casos na minha cabeça, só que eu anoto aqui no papel e às vezes eu acabo contando um só e não conto todos que eu me proponho, porque às vezes o vídeo fica muito longo porque eu gosto de comentar. Então, eu me considero clarividente, acho que isso gera muita inveja, clarividente gera muita inveja, tá? E isso já tô sem paciência para inveja de clarividência, já me cansei. Também por causa disso, eu sou meio fechada, meio reservada, e atendo só online, e ao mesmo tempo eu sou tão fechada e tão reservada, e tenho tantas histórias e tantas coisas acontecem comigo, que eu tive necessidade de fazer o YouTube, tá? Tive essa necessidade, porque no meio a tantos acontecimentos, é necessário você refletir para entender um pouco a quantidade de influência que uma pessoa sofre interdimensional. Isso até a Cabala fala. Eu não sou especialista em Cabala. Estudei um período só, foi pouco tempo, foi 2 anos que eu estudei. Mas eu conheço pessoas que estudam Cabala há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E já conversei com várias pessoas que estudam Cabala de verdade, várias vezes por semana. E elas falam que a Cabala já fala dessas influências interdimensionais. Inclusive a Cabala fala das influências que a gente sofre depois da meia-noite. Entre meia-noite e 4 da manhã, nós sofremos determinados tipos de influências espirituais que são diferentes das que são durante o dia. A Cabala já fala isso, e a Cabala tem o quê? 4 mil anos, vamos botar aí? Tá, mais ou menos isso. Que vem sendo construída e elaborada com todos os livros espirituais e mais os rabinos que estudam, que pesquisam, que vão comentando sobre isso. É um estudo sem fim, deve ter mais de 400 livros. É difícil estudar isso? Não tenho interesse, mas já estudei 2 anos. Um determinado rabino que eu estudei, que eu li 2 anos. Mas é muito grande, a pessoa tem que passar a vida inteira estudando isso, não é meu interesse. Mas eu sei que a Cabala mesmo fala que tem muita gente que morre de magia ou de mal olhado e nem tem essa consciência que morreu disso. E nem a medicina sabe que aquela pessoa que está doente ali teve influência espiritual para ficar doente. A medicina não tem esse conhecimento e a medicina não é para ter esse conhecimento. Esse conhecimento é para ter quem estuda, quem é médium, quem tem paranormalidade ou determinadas religiões, como o Candomblé sabe disso. O Candomblé sabe exatamente ver uma influência de doença em relação à parte espiritual. Eu tô careca de ver isso, mas careca, entendeu? Eu conheço pais de santo que sabem disso, todo mundo sabe disso, entendeu? Mas é aquele negócio, eu tô explicando as experiências que eu tenho aqui. Porque eu acho que me cabe falar de mim, do que eu senti, do que eu vivi. Não me cabe falar do que o outro sentiu, do que o outro viveu, porque é do outro, né? Eu posso falar de mim só. E às vezes, você conhece alguém famoso? Cara, eu jamais vou expor ninguém, famoso ou anônimo, porque todo mundo é uma pessoa. E todo ser humano merece respeito, seja ele rico, pobre ou classe média, né? Todo mundo merece respeito. Porque esse negócio de ser pobre ou rico, às vezes é temporário também, porque às vezes o pobre fica rico, o rico fica pobre, a classe média fica pobre, o pobre fica classe média. Então, essas questões econômicas, elas mudam dependendo com quem a pessoa casa, dependendo do concurso público que ela passa, dependendo de uma herança, dependendo de um monte de coisa. A vida é mutável, né? Altamente mutável, ninguém é totalmente uma coisa só. Você vê que tem gente aí, como a Anitta, que saiu da favela e é milionária. Então, como que uma pessoa, né, que não teve estudo, morou na favela, é milionário? Porque tem dom, tem talento, né? Então a gente sabe que talento também gera dinheiro. Também muda o caminho da pessoa, né? Nem todos que têm talento ficam ricos, mas alguns ficam. Alguns ficam. Isso vai continuar acontecendo.
E claro que quem fica gera muita inveja, né? Muito ódio, muita raiva, né? O ser humano é assim, quando alguém melhora, os outros ficam com ódio. Ao invés de olhar para si próprio e crescer a si próprio, melhorar a si próprio, porque a gente orando, pedindo e fazendo trabalhos espirituais, novas oportunidades aparecem. E eu não acho que esses trabalhos espirituais que abrem caminho são só do candomblé, não. Eu acho que um santo católico pode abrir, uma oração para Deus, para Jesus pode abrir. Eu não acho que o candomblé é imperativo e único, não. O candomblé com certeza abre todos os caminhos espirituais, como a Quimbanda também abre, né? Mas eu também acredito em oração, em meditação, né? Eu não tenho essa visão bitolada, fechada, porque eu já vi muita gente com capacidade, com merecimento e com intenção fazer uma oração e abrir algumas coisas. Tem gente que às vezes precisa se humilhar mais, pedir mais, agradecer mais, porque algumas coisas acontecem. Experimentem vocês na vida de vocês. Acender uma vela para o superior, para o acima, o que está acima de nós. O que existia antes da gente nascer vai continuar existindo enquanto a gente morrer. E sempre vai existir, porque muitos vieram antes, muitos virão depois. Acenda a vela aí, peça, ore aquilo que é imutável, que é atemporal, imutável e eterno. Se remetam a esse patamar da existência, a essa consciência imutável, eterna e misteriosa e não revelada, e revelada a poucos, e mesmo assim aqueles que buscam muito, porque eu acredito que aquilo que é muito grande, maior, só se revela a quem busca. A pessoa que não tem uma busca, eu acho difícil se revelar, né? Acho que a busca é uma das nossas moedas de trabalho, né, espiritual. Eu tive um relacionamento com uma pessoa durante 5 meses, esse homem, e aconteceu uma interferência espiritual durante a minha relação com ele, que fez, inclusive, até haver um rompimento na relação, porque ele me achou muito, muito estranha. Claro, né? Acho que qualquer pessoa que é sensitivo, paranormal, para alguns é muito estranho, não consegue lidar com isso. Por isso eu fico com os meus atendimentozinhos, porque nem todo mundo lida com isso e nem para todo mundo é confortável. E o que aconteceu tem um quê de comédia, mas ao mesmo tempo foi dramático. E eu tenho observado que comédia e drama, às vezes, é uma coisa bem que andam muito juntas. A situação extremamente dramática pode ter um aspecto muito forte de comédia. É interessante, né? Como que a vida... Pois é, eu me relacionei com essa pessoa, ele morava sozinho, eu ia na casa dele, ficava algumas horas lá e depois saía, às vezes fazia algumas coisas, tinha um relacionamento normal de namoro, mas aconteceu que uma vez eu estava na casa dele, eu estava na sala, e ele estava andando pela casa, em outros lugares da casa, e apareceu a avó dele desencarnada. Mas a avó dele já estava desencarnada há mais de 15 anos, sabe? Por aí. E ela veio devagarinho falar comigo: ah, eu sou a avó dele. E esses móveis aqui que estão aqui, esse armário, aquela mesa ali, aquela cadeira, aquela poltrona, era tudo da minha casa. E ele herdou esses móveis, porque a mãe dele pegou e ele trouxe para casa dele. Eu falei: ah, pois é, esses móveis eram meus. Eu falei. Aí ela falou assim: não, mas eu também tenho umas coisas para falar. Quando eu desencarnei, houve um problema lá no inventário, que eu deixei um imóvel, deu um aborrecimento para a mãe dele. Aí começou a me contar a história da família dela e começou a desabafar os problemas que ela teve depois que ela desencarnou. E ficou lá conversando, eu ouvindo aquilo. Eu, por educação, não podia falar assim: minha senhora, dá licença, dá pra senhora dar uma voltinha? Porque eu tô aqui na minha,
eu tô aqui com com o seu neto, mas a senhora pode dar uma rodadinha, dar uma voltinha ali no canto? Vai ver lá na praça, vai na pracinha. Mas eu não falei nada, porque eu achei que era falta de educação espantar o morto. Eu falei assim, bom, o morto tá vindo com delicadeza, com gentileza, com amor, com carinho, com respeito, eu vou ficar na minha. E toca aquela senhora falar coisa, toca falar coisa, toca falar coisa. E aí ela falou, mas eu tava tanto tempo sem falar com meu neto, aí não sei o que, eu queria falar com meu neto, meu Deus do céu. Eu pensei, bom, já vi que hoje vai ser um dia complicado, porque como é que eu vou lidar com isso? E foi até engraçado, sabe? Porque o sujeito veio para sentar, para conversar, e eu só comentei de uma maneira muito delicada. Eu comentei assim: pois é, a sua avó era aquela cadeira ali, aquela poltrona, aquela mesa, aquele armário eram da sua avó, né? Esses móveis aqui eram da sua avó. Ele falou: é. Como você sabe, Érica? Eu falei assim, não, porque aconteceu uma coisa quando você foi lá dentro e voltou, você ficou lá dentro fazendo umas coisas. Aconteceu uma coisinha aqui. Ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu é que a sua avó veio aqui conversar comigo na sala. E a cara da pessoa, gente, olha, isso é comédia ou tragédia? É comédia ou tragédia? Porque foi uma tragédia para minha parte afetiva. Porque depois disso, a minha relação com essa pessoa teve uma mudança drástica. Porque essa pessoa. E aí, ele falou assim, mas como assim? Por que ela veio aqui bater papinho comigo? E tá conversando um monte de coisa comigo, ele. Que coisas? Eu falei as coisas todas que aquela senhora simpática, gentil e amorosa veio conversar comigo. Aí ele falou assim, não, isso é muito pra minha cabeça. Não, isso é muito pra minha cabeça. Não, isso é muito pra minha cabeça. E ficou repetindo isso. Eu fiquei sem graça. E aconteceu o segundo episódio com essa mesma pessoa. Ele achou aquilo muito sinistro. Ele achou sinistro essa história. Sinistro. E depois, assim, na outra semana, encontrei de novo com essa pessoa e aconteceu o segundo episódio, que eu estava na casa dele de novo, aquela casa, né? Aqueles móveis da avó. E eu cheguei pra ele e falei assim, eu queria te falar uma coisa. Ele falou assim, o que que foi? Eu falei, eu sinto que a tua ex-mulher, ele tinha uma ex-mulher, a energia dela fica muito aqui nessa casa, ela fica muito presente aqui nessa casa. Como assim? Eu sinto a presença dela aqui, ela tá viva, mas é como se ela viesse até aqui e influenciasse as coisas aqui. Eu sinto que ela tem muita mágoa de você. Que tipo de mágoa? Tem uma mágoa porque você ficou com outra pessoa e aconteceu isso e houve um problema de comunicação entre você. Eu comecei a falar do que eu sentia da mulher. Bom, o que eu sentia, que eu quero trazer pra vocês, é que eu ia na casa dele e que a ex-mulher dele estava presente na casa dele, mas ela estava encarnada, ela estava viva. Só que os pensamentos dela, as coisas que ela passou com ele, que foram emoções muito fortes, e ele tinha filho com ela, até tinha 2 filhos. Ela viveu emoções muito fortes, viveu coisas muito fortes, e ela ficava pensando nessas coisas que ela vivia, e ela tinha mágoa dele. E eu sentia a mágoa dela rodando pela casa, não ela, mas a energia da mágoa. Energia da mágoa. É isso. E aí ele não gostou nem um pouco. Ele falou assim, tudo bem, isso realmente aconteceu tudo isso. Você acredita que ela tá aqui em presença dela? Eu acredito que mentalmente, emocionalmente e mentalmente ela projeta uma vivência emocional para tua casa que é ruim para você.
você tem que fazer alguma coisa com isso aqui, ó. Fazer uma limpeza, tomar um floral, fazer alguma coisa, porque isso tá te atrapalhando. E aí foi o estopim, menina, porque ele falou assim: ah, mas eu não tô preparado para ter um relacionamento com você, não. Porque agora todas as influências que estão em cima de mim, você vai começar a comentar em cima de mim. Isso pra mim não tá dando, não, Nárica. Sinceramente, parecendo mais uma cartomancia ambulante. Eu não tenho condições de ter um relacionamento com você, não, que é eu, você e as coisas que estão em volta que acontecem. Eu falei, pois é. E aí a relação se rompeu. Mas ele tinha uma influência muito grande da avó dele, que amava muito ele, ia muito na casa dele e queria protegê-lo, queria o bem dele, queria ver ele protegido. E ele tinha uma influência muito grande da ex-mulher, que tinha muita mágoa com ele e tinha muitas coisas emocionais mal resolvidas entre os dois. E ela projetava uma energia mental, emocional para casa dele. E isso atrapalhava ele afetivamente, até para se relacionar com outra mulher, porque eu estava lá, eu senti influências dela ali na casa. E aí ele não tinha condição de lidar com isso, ele cortou o relacionamento. O que eu tenho para trazer para vocês? Que numa casa você pode ter influência de um desencarnado que tá ali, mesmo querendo ajudar, ele acaba interferindo e acaba querendo tanto o neto bem e o neto feliz, que a pessoa acaba desesperadamente conversando com a pessoa que tá namorando o neto, desesperada, mas que é uma mulher que tá querendo proteger e tá desencarnada, mas vai até lá e fica ali protegendo. E segunda coisa, uma pessoa encarnada, cheia de mágoa, e que talvez tenha um mental muito forte, um emocional muito forte, talvez seja médium, talvez tenha mediunidade para poder projetar o pensamento dela para outro lugar. Porque, gente, a mediunidade, a paranormalidade não é só vidência, tá? Não se enganem. Uma pessoa que não tem nenhuma vidência pode ter uma sensitividade intuitiva violenta ou pode ter uma capacidade de projeção mental e emocional de algum pensamento. Isso já é uma mediunidade um pouquinho mais avançada. Então tem muitas pessoas que têm capacidades mediúnicas, mas que não sabem disso. E acabam, por estar magoada com alguém, com raiva de alguém, influencia negativamente aquela pessoa e a vida dela não anda. Às vezes é porque a pessoa é médium. E tem gente que tem mediunidade em sonho, que vê as coisas em sonho. Tem gente que tem intuição fortíssima. Tem gente que ouve, mas não vê, mas ouve. E tem gente que tem a capacidade de projeção, sabe? De ter uma raiva e projetar aquela energia e o outro se arrebentar, sabe? Então, eu falar disso, que essa relação acabou, mas ok, eu tô bem com isso, tudo bem. Tudo foi uma experiência, a vida é feita de experiências. E relacionamento para mim não é prisão, né? A partir do momento que a relação não é produtiva e não tem uma troca, eu acho que é melhor ter amizade, né? Porque eu acho que casal tem que ter um respeito muito grande, não é só sexualidade, né? Envolve respeito. Agora, nem todo homem respeita aquela mulher específica, aquela mulher respeita aquele homem. Então, é um processo muito de afinidade, né? Sintonia. Agora, foi interessante a minha experiência, por isso estou trazendo para vocês, porque ele tinha uma proteção muito grande da avó e tinha uma mágoa muito grande da mulher. E como um encarnado pode influenciar energeticamente uma casa, e como um desencarnado e um encarnado podem influenciar energeticamente uma única pessoa. Isso foi as duas experiências que eu percebi nesse homem. Se eu tivesse ficado com ele mais tempo, talvez tivesse percebido mais influências, porque eu acho que uma pessoa pode ter 10 influências, de 20 desencarnados e 30 encarnados. Então vamos lá, gente. Quantas pessoas podem ter raiva de você e ficarem pensando de você com raiva, com mágoa,
com muita raiva porque você prejudicou aquela pessoa, ou você magoou aquela pessoa, ou você feriu aquela pessoa intencionalmente ou não intencionalmente, e a pessoa passa anos com raiva de você. E como que isso pode te influenciar? Pode te influenciar. É o que eu percebo como paranormal. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, ok. Porque essa experiência que eu tive pode ser lida em diversas linhas, de diversas formas. E como sempre, eu vou falar para vocês, não existe uma verdade absoluta, tá bom? São várias linhas e cada linha lida com isso de uma maneira diferente. E a gente está aqui só para refletir. Esse meu canal é para refletir. Eu não vou falar que uma linha é a única verdade absoluta. Agora, as pessoas escolhem uma linha para se cuidar, ou para se tratar, ou para seguir. Talvez a Igreja Católica não fale muito dessas influências. Não chegue a explorar muito isso. Por isso, tem tantas linhas se abrindo no mundo e tantas linhas seguindo, porque as pessoas querem mais explicações. Às vezes as pessoas querem entender coisas que acontecem. E nem tudo as religiões tradicionais explicam, ou entendem, ou podem lidar com isso. Mas eu acredito plenamente que esse homem estava com uma energia de azar por conta da ex-mulher estar com tanta mágoa dele. E, na verdade, são coisas mal resolvidas dela emocionalmente. Aí eu penso assim, será que se ela fizesse uma terapia, ela pararia de ruminar a raiva dele e acalmaria e melhoraria? Sim, eu acho que sim. Será que se ele fizesse uma limpeza espiritual, fizesse aromaterapia, sei lá, reiki, né? Vamos falar várias coisas, aquela coisa de mesa radiônica, que seja, ele poderia quebrar essas influências? Sim, acredito que sim. Banhos espirituais podem quebrar essas influências? Sim, acredito que sim. Mas a avó dele era muito desesperada, porque não queria ver ele passando nenhum sofrimento. E ela tinha desencarnado há 15 anos. Olha o poder dos antepassados e olha o poder de uma ex-mulher com raiva, que deve ser médium, né? Porque eu acho que a pessoa que não é médium não tem essa projeção tão forte, não consegue projetar tanto assim. Eu acho que o médium consegue mais. Só que às vezes essa mulher é médium e nem sabe que ela é médium. Ela nem sabe. Porque o pessoal pensa que médium é quem vê. Não, médium é quem ouve, quem intui. E às vezes médium é quem tem o poder de projetar uma coisa e a coisa acontecer. Projetar. Então ele tem o poder de pedir uma coisa maior e a coisa acontecer. Às vezes ele tem até esse poder, mas ele nem usa, nem sabe, porque ele não se conhece. É isso, gente. Esses casos geram muitas reflexões e foi uma coisa que aconteceu na minha vida pessoal e eu acho que é importante trazer, por isso eu tô me expondo, porque eu acho que é produtivo. Obrigada, vamos refletir. Aqui ele tá aqui para refletir. Obrigada.